Campina Grande, quinta-feira, 12 de março. Hoje comemora-se o dia do bibliotecário e também o dia industrial do café. O Brasil, inclusive, já foi um grande produtor de café. Liderava a produção de café em todo o mundo. Hoje, nós vemos com muita tristeza, nós perdemos espaço para outros países. Dentro de instantes, nós estaremos ouvindo outra vez o pastor Antônio Júnior e também o cantor Sérgio Lopes. Portanto, continue conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Portanto, não mude de canal, continue conosco. Antes, desejamos orar por você que está conosco, por sua família, para que Deus abençoe este dia que Ele está nos presenteando. Pai, obrigado por esta manhã, quando outra vez abrimos os ouvidos da alma e do nosso coração para recebermos a Tua inspirada palavra. Fala-nos através da exposição desta Escritura e abençoe a cada internauta, cada telespectador, cada família que está ligados conosco. Portanto, nós te rogamos tudo isto agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o cantor Sérgio Lopes. O mundo me deu flores quando lá chegou. Todos os prazeres lá eu encontrei. Não pude ver os laços e quantos embaraços me esperavam. E me entreguei. Um dia eu acordei sem paz, meu coração jogado à própria sorte e à solidão, lembrando do meu pai e a dor no seu olhar quando eu parti. Eu resolvi voltar e aos seus pés me humilhar, dizendo: Senhor, não mereço teu perdão, como o teu servo mais humilde quero ser. Teu amor só agora percebi, é a riqueza que de todas mais preciso. Ternura me abraçou, os meus erros esqueceu, e em festa meu regresso anunciou. Quem no mundo pode dar, sem recompensa, e esperar uma tão marcante prova de amor?
segunda carta de João, a partir do versículo número 4. Nós vamos ler o 4, o 5 e o 6, os versículos da segunda carta de João. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que já tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Muito bem, meus irmãos. Essa segunda carta de João, como nós já ouvimos a introdução semana passada, ela é curta, né? Ela não tem capítulo, ela tem versículos. Ela é uma carta curta, considerada uma carta curta. Entretanto, ela tem um discernimento pastoral profundo e importante. A gente viu que João, ele inicia dizendo que escreve a senhora eleita. E aí nós podemos entender que pode ser uma pessoa específica ou uma metáfora para a igreja local. Ele escreve então para essa senhora eleita com uma certa urgência. A ideia aqui é como se ele fosse proteger aquela senhora com seus filhos, ou a igreja, dos falsos profetas, dos falsos mestres, que estavam negando a encarnação de Cristo. O interessante de João, ou da literatura que João escreve, do contexto literário de João, é que quando ele escreve o livro de Apocalipse, e o livro de Apocalipse ele é todo simbólico, alguns estudiosos vão dizer que ele escreveu daquela forma porque, como ele estava exilado na ilha de Patmos, e consequentemente todo documento que saísse das mãos de João passaria por uma certa censura, ele então escreve a carta de Apocalipse utilizando de simbologia, para que quem lesse não entendesse absolutamente nada e pudesse então ser enviado para as igrejas, mas quando as igrejas tomassem aquele documento, entendesse. Eu não sei se essa era a intenção de João aqui nessa segunda carta. Provavelmente seja, porque já havia perseguição, João já era muito conhecido, e para que essas cartas circulassem, se ele endereçasse então para a igreja, certamente, ou provavelmente, poderia ter algum tipo de censura. Então ele escolhe dizer para uma senhora e os seus filhos. Então ela, de fato, pode ser para essa senhora, ou é uma metáfora, uma analogia à igreja. No conteúdo da carta, provavelmente seja de fato a igreja. Ele está escrevendo para uma comunidade. Quando olhamos para o contexto também atual, hoje, frente ao que a gente estuda nessa carta, a gente liga logo a um dos problemas que a igreja enfrenta na sua história. Eu estou me referindo ao testemunho da igreja frente à sociedade e até mesmo dentro de suas paredes. E dentre tantos exemplos modernos de hoje, tem um que apareceu, que eu destaco aqui no Brasil. Apareceu nos noticiários dos últimos dias. Os irmãos sabem que estourou mais um escândalo no país do INSS. Ou seja, pessoas que faziam empréstimos sem que o titular da conta soubesse, e de repente eles tinham o desconto mensal de um dinheiro que eles não receberam ou que eles não pediram, mas foi para o bolso de alguém. Isso é amplamente divulgado nas notícias. Entretanto, foi descoberto que tinha CNPJs de igreja ligado ao recebimento de tais pecúnias. Tinha pastores que estavam recebendo
esse dinheiro e foi descoberto. Quando o COAF foi fazer o cruzamento, se viu que entrava milhares e milhares de reais na conta de igreja ou na conta de pastores. Uma verdadeira vergonha. Um verdadeiro escárnio. E o mundo que está de olho na igreja, com uma certa tenacidade, olha aí os pastores, olha aí as igrejas evangélicas, coloca todo mundo num balaio só. Membros de igrejas envolvidos em fraudes. Ou seja, uma sujeira que nos impressiona de tanta coisa ruim e nefasta que acontece. Nos versículos 4 a 6, João estabelece o fundamento sobre o qual a resistência ao erro deveria ser construída. Ou seja, quando eu trago essa ilustração, a guisa de introdução de que existe escândalos envolvendo o nome igrejas evangélicas, quando nós nos deparamos com uma carta como essa, que provavelmente ela não é exposta em igrejas, nessas igrejas, e se for exposta é de uma maneira hipócrita, porque o que João vai dizer aqui é de que aqueles que foram transformados, aqueles que são crentes, aqueles que receberam ao Senhor Jesus, aqueles que confessam, têm a sua confessionalidade em Cristo Jesus, apresentam um comportamento totalmente diferente do mundo. E que provavelmente esses que são envolvidos, por mais que eles façam as suas defesas, o marabalismo para as suas defesas, né? Porque no Brasil tem isso, né? Não há segurança jurídica no país. Você pode fazer algumas manobras de defesa. Por exemplo, você vai se defender acusando os outros. Ou então você vai dizer, não, mas esse aqui é de menor potencial. Ou então vai dizer assim, não, o juiz que fez o processo fez errado, não é da sua jurisdição, é outra, anula esse processo. Mas a pessoa fez o crime, a pessoa cometeu o delito, a pessoa de fato cometeu o pecado. E nós estamos assistindo isso, mas infelizmente está adentrando as igrejas. Infelizmente está sendo visto no meio do povo que se diz de Deus. E aí outra coisa boa de fazermos então a exposição de um texto bíblico, é que na sequência que vai seguindo o texto bíblico, nós nos deparamos com um tema como esse. Nós nos deparamos com um escrito como esse. E não tem como eu pular os versículos 4 a 6, nós temos que expô-lo. Então aqui nesses versículos, João vai estabelecer o fundamento sobre o qual a resistência ao erro deve ser construído. Veja, ele não começa atacando os heréticos, como ele fez na primeira carta. Mas ele começa identificando a quem ele vai escrever, mas ele também tem uma celebração. O que é que João celebra no início dessa carta? Ele celebra a fidelidade apresentada pela comunidade. Então a vida cristã, meus irmãos, não é uma série de ideias isoladas, mas a vida cristã é como um tecido, onde a verdade bíblica e o amor prático se entrelaçam através da obediência. E aí ele apresenta no versículo 4, que eu chamo aqui de o requisito da verdade. O andar que agrada a Deus. E ele diz, no versículo número 4, fiquei sobremodo alegre. Em outras traduções, muito me alegrei. Quem está dizendo isso? João. Ele está dizendo que sente uma alegria. Quem é João? Um pastor, um ministro, um apóstolo, um líder. Ele diz, eu me alegro por achar alguns dos teus filhos andando na verdade. Na minha versão aqui diz, em ter encontrado dentre os teus filhos o que andam na verdade.
É o tema da nossa série, né? Chegamos ao texto que trouxe o nome da nossa série, Andando na Verdade. Então João inicia esse texto com essa expressão de grande alegria, grande regozijo. Então João estava alegre. E não há satisfação maior do que eu ver o fruto espiritual permanecendo firme numa igreja. Percebemos aqui que a alegria de um líder espiritual está diretamente ligada à integridade doutrinária e moral dos seus liderados. Não é tamanho, não é lugares cheios, não é o dinheiro que entra. João nos ensina aqui que a maior alegria de um líder espiritual é quando os seus liderados apresentam uma vida espiritual ilibada. Essa é a verdadeira alegria de um líder. E quando eu estava lendo isso, estava fazendo estudo, estava escrevendo esse sermão, eu me lembrava de uma vez quando eu fui presidente de juventude. 3 anos de presidente de juventude, 3. Aí na minha imaturidade de jovem, quando eu fui entregar, eu olhei assim e disse: Senhor, muito obrigado. Nenhuma jovem, ou não tivemos nenhum caso de gravidez na nossa juventude. Aí quando eu li esse texto, eu digo: eita, eu tive um momento assim como líder. Entenderam? A minha alegria foi olhar para a minha juventude e ter visto que não teve nenhum caso de gravidez entre eles. E aí me reportei a esse texto para entender isso. A alegria então de um pastor é ter a sua comunidade, a sua igreja totalmente envolvida no espiritual e longe dos escândalos. A pior coisa que existe para um pastor é ter que fazer um levantamento de uma queda de um irmão ou de uma irmã. É fazer um processo de disciplina de um irmão. Não há regozijo nisso, irmãos. Há responsabilidade, tem que se fazer. E dessa responsabilidade nós não podemos abrir mão. Mas isso não é bom. Isso não traz alegria. Por isso, mais uma vez, nós reforçamos a responsabilidade que cada líder tem na igreja e o que deve ser a sua preocupação. A Bíblia é muito clara quando faz a diferença do andar de outrora, o que Paulo em Efésios tratou como inclinações da natureza humana, que obedecia ao comandante dos poderes do mundo invisível. É lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 2 e 3, ele diz: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que João diz e o que Paulo diz é que quando estávamos no mundo, nós andávamos inclinados pelas nossas concupiscências, orientados pela potestade do ar, o diabo. Mas agora existe um Espírito que opera nos nossos corações, e que esse Espírito que opera nos nossos corações nos inclina para a obediência prática. Aleluia! Ser cheio do Espírito, então, é ser cheio daquele que nos inclina para a obediência. Ser crente em Cristo Jesus e andar no Espírito é andar em obediência. O que João identifica aqui é o efeito da ação do Espírito, que é contrário ao efeito do que Paulo diz quando andávamos outrora, quando éramos do mundo. Aqui João identifica crentes que vivem de acordo com a verdade.
Eles andam na verdade, conforme Deus revelou e ordenou. Mas como o crente vai andar na verdade se ele negligencia em conhecer a verdade? Hoje eu fui abordado num local onde eu trabalho, e a pessoa trabalha em outro setor, ele é do corpo de bombeiro. Aí disse: pastor, me indica aí uma Bíblia interlinear. Eu digo: abençoado, se você quiser comprar uma Bíblia interlinear, tudo bem, mas hoje nós temos recursos na inteligência artificial que você tem a Bíblia interlinear. É só você perguntar a ele e ele coloca lá. E ele faz aquilo que a Bíblia interlinear faz, que é a transliteração. O que é a transliteração? A transliteração é quando você tem uma palavra no grego, por exemplo, palavra cardia, que é coração no grego, e embaixo ele diz coração. Ele não faz uma interpretação, ele faz uma transliteração e uma tradução. Aí, como ele fez isso? Aí ele ficou assim: eita, rapaz, me dê uma oportunidade então de ver essas coisas. Onde eu posso ver essas coisas? Eu digo: vai lá na IBD da nossa igreja. Vai lá na IBD. Aí ele fez: e tem essa oportunidade? Tem, rapaz, a gente discute lá. Por exemplo, domingo, aí eu falei da aula de domingo da gente lá na Ebenezer. Domingo a gente falou sobre igualitarismo, complementismo e tal, e eu falei para ele. Inclusive, ele é casado com uma pessoa superior, hierarquicamente do trabalho, e aí eu fiz a aplicação para ele. Aí ele ficou bem interessado. Mas o que eu quero dizer com isso? Não só foi a oportunidade de evangelizar e convidar uma pessoa para vir para cá, mas é dizer: está vendo, quando a gente negligencia a escola bíblica, quando a gente negligencia o culto, quando a gente negligencia essas reuniões, o que acontece? Eu não conheço o evangelho. Eu não conheço. Aí você percebe a pessoa lá querendo conhecer, mas tem a resistência de vir para o culto. Como é que vai conhecer? A resistência de vir à escola bíblica dominical. Como é que você vai discutir, vai debater? Como é que você vai perguntar? Como é que você vai tirar dúvida? Como é que você vai adquirir conhecimento para andar em espírito? É impossível, meus irmãos. É impossível você negligenciar a igreja e querer ser crente. Você pode ter o nome, você pode ter o título, você pode até confessar, mas e a tua mente e o teu coração, como é que está? Andar na verdade, andar, peripatel, é o termo em grego, transliterado para o português, indica, sabe o quê? Um estilo de vida contínuo. Olha só que coisa interessante. Andar na verdade, como diz aqui o apóstolo João, é um andar contínuo. Não é aquele que faz a caminhada, para, deita e depois continua. Não, ele anda o tempo todo na palavra. Aleluia! É isso que João caracteriza o crente aqui. É isso que ele então está caracterizando. Ele anda continuamente. Não é um ato isolado. Então, para João, o que ele está dizendo aqui é que a verdade do evangelho revelada nas escrituras é um caminho a ser percorrido. Para João aqui, a verdade não é apenas uma informação. É uma realidade de Deus, revelada em Cristo Jesus. Essa realidade na vida do crente, então, faz com que haja uma mudança radical e progressiva de santificação. Ou seja, a santificação, ela só vem através do andar contínuo na verdade. E a verdade, ela é personificada. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Esse é o texto base para entender
essa teologia de João aqui. A verdade, a aletheia, deixa de ser um conceito abstrato ou uma lista de doutrinas para se tornar uma pessoa, Cristo Jesus. Ele é a verdade. Quando Paulo está escrevendo a Éfeso, ele fala da segurança dos eleitos, e a segurança dos eleitos não está numa confessionalidade. A segurança dos eleitos está porque você está em Cristo. É Cristo que garante a sua salvação. Amém? Então, quem está em Cristo está garantido, porque Ele é a verdade. O mundo inteiro pode subir com as suas teorias, com seus conceitos, mas desde um doutor, PhD, a um analfabeto, saber que Jesus é a salvação, ele tem todo o conhecimento necessário. Aleluia. Aleluia. Todo o conhecimento necessário. Ou seja, não é preciso ou não é necessário ter um intelecto avantajado ou avançado. Simplesmente creia que Jesus é o seu Senhor e Salvador. E isso basta para que você comece a conhecer mais profundamente Ele. Jesus não apenas ensina a verdade, Ele é a corporificação de tudo que Deus é e diz. Portanto, a verdade santifica, porque nos aproxima da natureza de Cristo Jesus. Andar na verdade não é uma opção estética, não é uma opção cultural para o cristão. É um mandamento que recebemos direto de Deus Pai. E isso estabelece a autoridade divina sobre a conduta do crente. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que receberam da parte do Pai. Que privilégio, irmãos. Recebemos de Deus essa oportunidade de andarmos na verdade. Quem é a verdade? Cristo Jesus, que também é considerado a palavra. Aleluia. Tudo está conectado, tudo está ali. Mas existe ainda uma implicação. No verso 5, ele diz: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. João, ele menciona ter encontrado alguns dos filhos andando na verdade. E isso pode e sugere um realismo pastoral. Nós lamentamos, mas temos que fazer esta interrupção. Eu agradeço a todos que estiveram conosco e esperamos nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até lá!